o que fazer diante do sentimento de impotência, frente aos problemas sociais, os problemas ambientais e os problemas pessoais. Como a gente lida com isso? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o texto bíblico foi o primeiro texto da história humana falando sobre o pensamento sustentável e o pensamento ecológico. No que diz respeito às questões sociais, isso é muito claro. Quando Moisés, liderando o povo, sai do Egito, sai de uma circunstância de escravidão, de opressão, ele está ali fazendo o quê? Ele está fazendo um movimento espiritual, ele está fazendo uma ação espiritual, mas é claro que essa ação espiritual que está movendo Moisés é também uma ação política, é também uma ação social. O que o texto está nos dizendo nas entrelinhas? Não aceite a opressão de um tirano. O faraó ali ocupava essa condição de perverso, de tirano, e Moisés ocupa a posição de um transgressor do sistema e que tira os oprimidos de uma situação de escravidão, de opressão, de censura, porque os hebreus não tinham liberdade de expressão, para levar aquelas pessoas para um lugar que seria construído com todos os princípios de unicidade que regiam e regem o pensamento bíblico. E durante a caminhada dos hebreus pelo deserto, se teve um olhar atento, cuidadoso, em relação aos doentes, em relação aos famintos, em relação aos desprovidos. E ao longo de toda essa caminhada, uma série de orientações foram dadas no sentido de promover uma igualdade entre aquelas pessoas que lá estavam. Por isso é que dentro dessa travessia do deserto, você não vê o choque de classes sociais. Por quê? Porque toda a estrutura que era apresentada ali era apresentada no sentido de promover igualdade. Quem tinha mais dava a quem tinha menos. Quem tinha menos era protegido, resguardado por quem tinha mais. Isso é a Bíblia, gente. Falar hoje sobre isso é algo perigoso, né? Daqui a pouco alguém está me chamando de comunista, chamando Moisés de comunista, estão censurando Moisés, né? Enfim, isso não tem nada a ver com comunismo, isso tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é esse olhar de unicidade.